Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. E hoje nós vamos mergulhar fundo nos números do Banco do Brasil que acabaram de sair e, olha, trouxeram uma bela surpresa para o mercado. O resultado do terceiro trimestre de 2025 veio para confirmar um cenário bem pessimista que muita gente já temia. E aí fica aquela pergunta no ar, né? O pior já passou ou ainda tem mais coisa vindo por aí? Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai decifrar os desafios desse período, ver a força que o banco ainda tem, traçar o caminho da recuperação e, claro, entender o que tudo isso significa para quem investe na empresa. Então vamos lá, sem rodeios. Vamos direto para os números que mostram por que este foi de fato um trimestre para esquecer. O número que mais chocou todo mundo foi o lucro líquido ajustado. Pensa só, despencou de 9,51 bilhões de reais para apenas 3,78 bilhões em um único ano. É uma queda brutal, de mais de 60%. Outro ponto que acendeu o alerta vermelho foi o ROI, sabe? O retorno sobre o patrimônio. Ele caiu para 8,4%, que é o pior nível que a gente vê desde 2016. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa que a rentabilidade do banco está abaixo do que a gente chama de custo de capital. Para simplificar, é como se o banco precisasse de um retorno de, vamos dizer, 10% só para valer a pena o dinheiro que está investido ali. Se ele entrega 8,4%, ele está, na verdade, destruindo valor para o acionista nesse momento. E essa tabela aqui resume bem a história toda. A gente vê que a queda no lucro veio direto de uma explosão no custo de crédito. O que é isso? É aquela grana que o banco precisa guardar para cobrir possíveis calotes, sabe? E esse custo subiu mais de 63%. Ao mesmo tempo, a inadimplência geral pulou para quase 5%. Ok, o cenário parece bem feio, né? Mas, apesar dessa verdadeira tempestade nos resultados, quando a gente olha a estrutura do banco, os fundamentos, a gente vê que tem pontos ali que mostram uma resiliência bem forte. Por exemplo, a margem financeira bruta. Essa é basicamente a principal fonte de receita do banco, o dinheiro que ele faz com os empréstimos. E ela continua sólida, viu? Cresceu 5,2% no trimestre. Isso mostra que o banco está conseguindo repassar os juros mais altos e manter a sua principal máquina de gerar receita funcionando bem. E tem mais. Olha só esse gráfico de eficiência operacional. Isso aqui é uma força-chave do Banco do Brasil. Ele continua sendo o mais eficiente entre os bancões do país. O índice dele está em 27,6%, bem abaixo da média dos concorrentes, ou seja, ele gasta menos para operar. E não para por aí. Além dessa eficiência toda, outros pilares sustentam o banco, sabe? Eles continuam investindo pesado em tecnologia, estão diversificando as receitas com seguros, fundos. A carteira de crédito para o varejo também está crescendo de forma robusta. E importante, né? Mantiveram um compromisso com os dividendos, aprovando 410 milhões de reais por trimestre. Certo. Então, se a operação principal está redonda, está eficiente, de onde é que veio essa crise toda? A resposta, pessoal, está num setor muito específico. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita bem no coração da carteira de agronegócio do banco. Funciona assim. Os preços das commodities, tipo soja e milho, caíram. Isso apertou a vida financeira dos produtores rurais. Com isso, a inadimplência disparou. E aí o banco foi forçado a separar 16,5 bilhões de reais para cobrir essas perdas. Foi um efeito dominó clássico. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha essa comparação. A inadimplência no agro, ela saltou de pouco mais de 3% para mais de 5,3%. E isso em só um ano. É uma piora muito severa. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, o ahá da questão. Tem uma nova regulação na área, a Resolução 4.966. E o que ela faz? Ela obriga o banco a antecipar o reconhecimento de perdas que ele espera ter. Na prática, forçou o banco a separar muito mais dinheiro e de forma imediata para cobrir esses possíveis calotes lá na frente. Isso acabou amplificando e muito o impacto negativo no balanço. Deixou o resultado desse trimestre com uma cara ainda pior. Beleza, entendemos o problema. Agora, a pergunta de $1 milhão para quem investe ou pensa em investir é: e daqui para frente? Como vai ser o caminho da recuperação? Olha, a recuperação não vai ser da noite para o dia, tá? Os analistas estão desenhando uma linha do tempo bem clara. No curto prazo, próximos 6 meses, a pressão nos resultados e na ação deve continuar. Mas 2026 está sendo visto como o grande ano da virada, quando o crédito deve começar a se normalizar. E aí, lá para 2027 em diante, a expectativa é que o banco possa voltar para um patamar de rentabilidade mais saudável, ali na casa dos 18% a 20%. E tem um gatilho importante para essa virada em 2026,
que é a tal da medida provisória 1314. Isso é um programa do governo que vai oferecer refinanciamento para o setor agrícola. E por que isso importa? Porque deve dar um alívio estrutural para a carteira do banco, diminuindo a necessidade dele fazer essas provisões gigantescas que a gente viu. Mas atenção, o próprio banco está com o pé no freio. Ele revisou as próprias projeções para 2025 e revisou para baixo de forma bem drástica. Cortou a estimativa de lucro, de crescimento e, ao mesmo tempo, aumentou a previsão de quanto vai gastar com o custo de crédito. Ou seja, eles mesmos estão sinalizando que o mar ainda está agitado. Então tá, a gente pesou a tempestade, olhou as âncoras que seguram o banco e viu o horizonte. No fim das contas, qual é o veredito? É hora de comprar? Bom, se a gente olhar o preço da ação hoje, o banco está sendo negociado com um desconto bem grande, se comparado com a média histórica dele. O indicador preço sobre valor patrimonial, por exemplo, está em 0,6 vezes. A média costuma ser 0,85. Isso mostra o quê? Que o mercado está vendo um risco alto e está colocando isso no preço da ação. E o que os analistas estão dizendo? O consenso do mercado hoje é uma recomendação neutra, mas com o viés de acumular. O que isso quer dizer? É para quem tem paciência, para um horizonte de mais de 24 meses. A lógica é a seguinte: o curto prazo vai continuar bem volátil, mas com o preço da ação tão baixo agora, pode ser uma boa oportunidade de entrada para quem pensa no longo prazo. E aí, o que vocês acharam desses resultados do Banco do Brasil? São acionistas ou estão pensando em investir? Deixe um comentário aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostam desse tipo de análise e querem se manter informados sobre a Bolsa de Valores, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder o próximo papo com o especialista. Um abraço e até a próxima!